E aí pessoal, tudo bom? Leonardo aqui de novo. E hoje a gente vai então para a nossa primeira aula de fato, né, do curso de Laboratório de Introdução à Ciência da Computação 1. Para quem não viu o vídeo anterior, vê aqui na playlist, né, que deve estar logo em cima do canal, se eu organizei direitinho, que vai explicar melhor o que a gente vai tratar no curso, o que vão ser as aulas, né. Essa primeira aula, então, a gente vai falar como compilar o seu código, né, o processo mais básico de todos, como eu programo, né, o que eu preciso para programar, o que é melhor usar, o que não é melhor usar. E um exemplo bem simplesinho de entrada e saída de dados em C, só para a gente entender um pouco como funciona para as próximas aulas, a gente poder se aventurar um pouco mais então na linguagem, né? Então, primeiro de tudo, o que eu preciso para programar, né, em C? O C, primeiro de tudo, né, revisãozinha básica aí, que eu falei um pouco aula passada, mas o C é uma linguagem de programação alto nível, né? O que é isso? Né? Primeiro de tudo, linguagem de programação, partindo do básico, é uma linguagem, como português, inglês, alemão, né? É uma definição de sintaxe, tem todas as regras gramaticais mesmo, tem uma disciplina inteira que a gente estuda isso, de gramáticas formais, aí os compiladores que entendem isso e tudo mais, mas é uma linguagem, ela tem as próprias regras, né, do que cada formação é o que, do que palavra, né, funciona como o que, e essa linguagem ela é chamada de alto nível porque ela é uma linguagem feita para nós humanos entendermos o que está acontecendo e passar comandos para o computador. O computador não entende diretamente isso, né, essa linguagem, o código que a gente digita em C, ou em Java, ou em Python, nessas outras linguagens, e aí ela precisa ser compilada, que a gente chama, né, que ela precisa ser traduzida para um nível mais baixo, que a gente chama de baixo porque é mais perto do hardware, né, então alto seria o nível atual, né, mais alto de abstração, e mais baixo seria pouca abstração e bem perto do hardware, de como o computador interpreta de verdade as coisas, né. E por que eu coloquei alto entre aspas? Ser uma linguagem antiga, de 1967, se eu não me engano. Na época, né, ela foi bem revolucionária, ela foi uma das linguagens mais fáceis de entender, mas hoje em dia existem linguagens que têm muito mais abstrações, então elas são de um nível bem mais alto, né, em termos de abstração. Quando eu falo alto, lembre-se disso, como Python, como até JavaScript, como C Sharp, Julia, tem várias linguagens bem novas surgindo por aí, cada vez tentando abstrair mais os conceitos e facilitar para o programador basicamente escrever em inglês, né, para programar. Então, isso é o C, essa linguagem. Como eu disse para vocês, a gente escreve o código nela, o programa, né? Só que ele precisa ser lido e entendido para o computador, para ele fazer o que a gente pediu, né? O programa nada mais é que uma série de comandos que a gente digita para o computador entender e executar e, se tudo der certo, fazer o que a gente esperava. O computador aí, para quem não sabe, o computador não é inteligente, né, a ponto de saber o que a gente quer fazer. E o grande problema da computação é que a gente precisa saber como pedir para o computador fazer o que a gente quer. Então, a gente até pode entrar numa discussão depois sobre inteligência artificial e por que provavelmente os robôs vão demorar muito para ser tão inteligentes quanto a gente e acontecer um caso Terminator ali, né, o exterminador do futuro no mundo. Mas a ideia é que o computador ele é bem burrinho, né? Ele precisa que você fale passo a passo direito o que ele vai fazer, e por isso que programar muitas vezes é tão complicado, porque a gente precisa passar certinho as coisas porque ele não vai entender se você passar errado. Então, como que a gente faz para pegar o que a gente escreveu em C e o computador entender, né? Para virar o binário, 0, 1, aquele matrix ali, os códigos, tudo, né? A gente então tem um outro programa chamado compilador, né? Compilador é nada mais nada menos que um programa que executa uma tarefa, que é ler esse seu código em C, compilar a informação, né? Tipo, ler ela, interagir com ela, interpretar ela e transformar um código em assembly. Esse código assembly é uma linguagem de programação bem baixo nível, que basicamente é um conjunto de instruções para o processador do seu computador. Então, o seu processador consegue ler a linguagem assembly, e aí sim ele vai transformar aquilo nos binários e falar assim, olha, na posição do meu registrador X eu tenho que então ter os bits, né, os 0, 1 nessa ordem aqui, agora na outra posição eu tenho que fazer tal coisa, agora eu tenho que pegar o que está no registrador 1 e somar com o registrador 277, né? É isso que o seu programa vai fazer lá em baixo nível, né? E que o assembly basicamente demonstra isso. E aí, a gente tem vários tipos de compiladores, né? Em C a gente costuma usar
que é bem antigo, o GCC, né, o compilador do GNU, é uma distribuição Linux, e tem uma versão dele para o Windows que está num pacote que chama MinGW, né, que é o mínimo do GNU, que aí a galera extrai para o Windows. Vocês não precisam entrar em detalhes com isso, né, só para programar, é só porque se vocês forem procurar qualquer tutorial de programação por aí, provavelmente eles vão falar para você instalar esses compiladores, seja no Linux, seja no Windows. Tem outros compiladores, né? Tem o CMake, hoje em dia que a galera faz para compilar as coisas gerais, né? De C e outros níveis. Mas no geral na computação a gente usa esse, porém eles estão ficando meio antigos até e talvez sejam trocados no futuro. Então é legal saber um pouco dos diferentes compiladores, né? O que ele vai fazer então? Ele vai pegar o seu código, criar um arquivo objeto, né, que é o .o. Muitas vezes a gente nem vai ver ele, que ele basicamente é um arquivo intermediário ali, né? Uma etapa do meio da compilação que ele tem as suas utilidades, a gente talvez veja um pouco no final, que é um uso mais avançado, né, bem para essa disciplina de introdução à ciência de computação, mas você pode usar esse .o para compilar programas mais complexos, facilitar um pouco a compilação, deixar mais rápido e tudo mais. Mas no final o que você quer mesmo é um arquivo executável. No Windows, né, geralmente a gente está mais acostumado com Windows, é um .exe, né, um executável. No Linux é um arquivo que geralmente não mostra a terminação dele, é só um arquivo sem nada no final, né. A gente pode usar então IDEs, né, que são ambientes de desenvolvimento integrado, como o CodeBlocks, para você fazer isso pela interface. Esse é o CodeBlocks, né, eu vou mostrar esse código para vocês. Ele é uma interface de programação. No Windows eu acho que ele é uma das mais intuitivas de usar, não é das mais bonitas, né? Eu ainda dei uma modificada nele para ficar com esse tema um pouco mais escuro porque eu gosto, mas ele é muito bonito, mas ele é fácil de configurar no geral, intuitivo até certo ponto. Eu recomendo para quem nunca mexeu e está começando agora. Para a galera também, se vocês quiserem nem ter esse problema de instalar, tem vários sites que fazem essa compilação online. O OnlineGDB é um dos que eu gosto de usar. Esse site aqui, ó, onlinegdb.com. E aí você consegue digitar o código, a gente vai ver aqui mais pra frente o exemplo, né? E ele compila para você e resolve todo o problema de ter um compilador ou não. Mas ele não é muito legal quando você tem muito código, né? Fica difícil de administrar ele. Então, mais pro fim do curso, ele já vai começar a ficar uma coisa meio estranha da gente usar. Obviamente, a gente também consegue fazer isso por comandos para o computador em linha de texto, né? A gente fala que são linhas de comando. A gente digita o comando ali na mão e o computador faz. A galera que usa muito Linux manja bem disso, né? Mas eu vou ensinar para vocês o básico de fazer isso. É um pouco mais avançado, então se vocês não têm tanto contato com computação ainda, é bem importante a gente ter esse contato, mas vamos com calma. Né, que é muita coisa para assimilar de uma vez. Então C, compilação em Linux, tudo mais, então vamos com calma. Né? A gente vai ver como fazer isso com calma, mas eu vou responder uma pergunta aqui que muita gente costuma fazer. Se vocês já tiveram qualquer contato com computação, tem uma discussão absurda entre Windows e Linux. Né? Então muita gente vai falar, eu preciso ter um Linux, né, um Ubuntu, um Arch, um Mint, qualquer coisa assim, para programar direito em C, né? É o único jeito de eu programar certo? Hoje em dia a resposta é basicamente não. Alguns anos atrás, aí, não muitos até, vamos falar em questão de 10 anos atrás, era basicamente verdade, né? Era difícil de você programar por alguns problemas. O principal deles eram erros que o Windows mascarava em compilação, por causa do sistema operacional em si. Então, eu vou devagar um pouquinho aqui de algumas coisas um pouco mais complexas, mas só para tentar entender isso, eu vou tentar marcar no YouTube o tempo da divagação aqui certinho, mas a ideia é que quando a gente programa as coisas, né, a gente vai ver lá que o programa ele ocupa endereços na memória. Né? Endereço, como se fossem as casinhas dos códigos de vocês. Por isso chama endereço, né, onde fica cada um deles. E aí, o problema é que no Windows, principalmente, quando eu acesso um endereço que eu não teria permissão do meu programa, né, a gente vai ver que a gente pode fazer isso. Não deveria, mas pode fazer isso. O Windows, a não ser que aquele pedaço de memória, aquele endereço, esteja sendo utilizado por outro programa, ele não costuma dar erro. Ele costuma executar o programa com o que tiver ali, sem falar que você está acessando uma região que você não deveria, e ele mascara esse erro. Né? E aí com isso,
muitas vezes o programa começa a rodar, funciona, de repente você vai executar ele no dia seguinte e não funcionou, porque você desligou o computador, mudou onde as coisas ficam alocadas na memória, elas ficam posicionadas na memória, e aí agora você está acessando uma região que não devia mesmo, né? Então, no Linux, dependendo do sistema operacional de Linux, né, tem várias distribuições e tal, ele acusa esse erro, ele bloqueia o programa e você vê mais fácil que o seu programa está errado, né? Então esse era um dos principais motivos, né, que a galera não recomendava muito o Windows. Tem a galera puritana também que fala que Linux é melhor por ser melhor e tal, mas o motivo prático principalmente é esse. E ferramentas de compilação que elas são geralmente mais voltadas para o Linux, como o Valgrind, que a gente vai ver, mas na parte de alocação dinâmica, mas é uma ferramenta que ajuda muito a achar problemas de memória. No Windows tem equivalentes, só que elas são difíceis de instalar, de achar, de mexer. O Valgrind, mesmo sendo bem complexo e tipo um pouquinho difícil de usar, ele tem muito mais suporte, muito mais gente que usa ele e ajuda a achar os erros nos fóruns, né? Como no Stack Overflow, que eu comentei no vídeo passado. Então, é mais esse motivo. Só que hoje em dia, a gente tem vários jeitos de burlar, digamos assim, essa necessidade do Linux. E eu vou falar alguns para vocês, né? Para vocês poderem usar de ambiente. Então, vamos lá. É recomendado usar ele, né? No geral. Então, eu não vou falar assim, ah, não, fiquem só com Windows. Mas, eu vou dar jeito de vocês usarem o Linux no Windows. Então, se vocês já viram algumas coisas de computação, provavelmente vocês já ouviram falar no famoso Dual Boot, né? Que seria o quê? Eu pego o meu HD, minha memória do computador, e eu divido ela em duas partições, duas partes diferentes. Uma que fica o meu Windows ali, normal, meu sistema operacional rodando, e aí eu crio uma outra partição, um outro bloco dessa meu HD. Ele para de ter o sistema operacional do Windows e tem um sistema operacional do Linux, né? E aí quando eu for ligar, eu escolho ali na tela de boot, né, que a gente chama, qual dos sistemas operacionais eu vou ligar daquela vez. O grande problema disso é que primeiro é chato configurar, demora. Para quem não sabe, tem que ficar horas lendo tutoriais, corre risco de fazer besteira, é difícil, porque os tutoriais são bem didáticos, mas como depende de várias configurações do processador, da placa-mãe e tal, pode dar problema dependendo. E é muito incômodo, né? Às vezes eu estou usando o meu Windows para jogar, para editar vídeo, editar imagem, que é muito mais fácil lá, né? E aí eu falo, ah, não, agora eu tenho que parar, vou programar, vou mudar para o Linux, né? Então é uma solução relativamente boa em termos de eficiência, porque o dual boot fica rápido o Windows e o Linux, né? Não tem problema de performance, como a gente vai ver com máquina virtual, mas é bem incômodo, né? Então aí a gente tem a máquina virtual, que era como a gente contornava esse problema aí até uns 6, 7 anos atrás, vamos falar assim. Né? Que a gente chamava também de VM, de Virtual Machine do inglês, que basicamente o que acontecia, né? A gente tem a nossa infraestrutura, o hardware, né? Então o nosso computador, um servidor, a nuvem, o que quer seja que a gente usa. A gente tem então o sistema operacional rodando em cima dessa arquitetura de hardware, né? Então, o Windows, o Linux, o Mac, o OS, né? O que é que seja. Aí o que a gente tinha? A gente tinha um outro programa que rodava em cima do sistema operacional. Hoje em dia usa muito o Hypervisor. Antigamente tinha a Oracle Virtual Machine, essas outras, que são a máquina virtual. Eles basicamente são um programa que roda em cima do seu sistema operacional e eles permitem um outro sistema operacional rodar em cima disso. Né, o que a gente chama de sistema operacional convidado, e esse sistema operacional convidado usa as bibliotecas específicas dele, né? Por exemplo, estou no Windows, uso uma máquina virtual para emular um Linux, e aí eu vou ter as bibliotecas, né, do Linux rodando em cima e as aplicações do Linux em si em cima. Mas vocês percebem que isso gera o que a gente chama de overhead, né? Um excesso de coisas, né? Porque eu tenho um sistema operacional, eu tenho um programa em cima do sistema operacional que está rodando outro sistema operacional em cima. E sistemas operacionais, no geral, são pesados, né? Eles são programas muito complexos, eles têm que cuidar de muita coisa, então isso fica muito lento. Tanto que, assim, era horrível usar uma máquina virtual num notebook, num PC mais antigo, porque era uma carroça, não rodava. Por sorte, nos últimos anos, a gente tem soluções para isso, né? A gente tem duas soluções. O WSL, o Windows Subsystem for Linux, que é o que eu vou recomendar para quem quer seguir o curso continuando no Windows e que eu uso aqui no meu Windows.
E o Docker, que é uma solução um pouco mais complexa, mas é uma ferramenta super poderosa que eu vou citar ela porque o mercado está usando muito ela e eu acho legal a gente ter esse toque, né? Falar sobre ela para vocês terem conhecimento e aí quem quiser ir atrás depois, mais para frente, quando aprender um pouco melhor, é uma solução bem legal e pelo menos vocês já vão ter ouvido falar, né? O WSL, como eu falei, é o Windows Subsystem for Linux, né? Um subsistema de Windows para o Linux. É uma tecnologia nova, então por isso que eu disse que é bem recente a solução para máquina virtual. Ela veio em 2016. Você basicamente roda um sistema operacional de Linux diretamente no seu Windows e otimiza muito a ideia de VMware, porque você basicamente mata a ideia de você ter um novo sistema operacional, né? O que a Microsoft fez foi basicamente pegar o que o Windows não tinha, né, que o Linux oferecia, e fazer isso virar um programa que você consegue rodar usando o sistema operacional do Windows as coisas de Linux, né? Mais ou menos essa ideia, bem simplificado, mas tem uns documentos aqui da própria Microsoft que mostra tanto um pouco da ideia, como funciona, para quem tiver curiosidade para ver mais com detalhes, quanto como instalar. É bem simples, né? Vocês basicamente abrem a loja do Windows, né? Então vocês podem vir aqui na Microsoft Store. Vou abrir aqui para vocês, ó. Ela demora um pouquinho aqui. E aí se eu buscar aqui, ó, eu vou procurar, por exemplo, Ubuntu, né? Isso daqui é o WSL, né? É o Ubuntu aqui. Vocês podem também buscar por WSL, que ele vai dar o retorno também para vocês, ó. Então tem o Ubuntu, tem o Debian, tem o Kali, que é para galera de segurança, né? Tem o Alpine, então assim, tem vários. Basicamente vocês vão clicar aqui, ele vai carregar ali a loja e vai falar, olha, get, de graça, você vai, instala, né? Vai, next, 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 né? Basicamente isso. Eu não vou instalar aqui porque eu já tenho o meu instalado, né? Beleza? E aí eu vou tentar bloquear o download aqui só para não ter problema com vocês. Mas, beleza. Então é super, super tranquilo. E agora está saindo a versão 2 do WSL, que é muito legal. Então eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho só como funciona. Opa, Ubuntu aqui. Esse é o meu WSL. Então vocês viram que ele é super rápido de abrir, né? Ele é um terminal de Linux, para quem já viu. Isso é um terminal de Linux, então os comandos de Linux, por exemplo, WS, eu consigo ver aqui, mudar de pasta, né? Ele faz aqui, aí se eu der um ls de novo, eu dou uma olhada, né, no que está acontecendo nas pastas, né? Que é listar os arquivos que está aqui para o comando do Linux mesmo. Então ele roda super rápido, né? E eu vou abrir ele depois, obviamente, para a gente mostrar no código. E agora com o WSL2, que eu estou para atualizar meu Windows para colocar ele é bem novo, você precisa atualizar o Windows 10 para as últimas versões para conseguir instalar ele, mas você consegue rodar as coisas gráficas do Linux nele. Então, só voltando aqui, se vocês derem uma olhada aqui, por exemplo, vou tentar abrir o Gedit, né? Para quem conhece Linux, ele é um editor de texto padrão, como se fosse Notepad, ó, ele não consegue, porque o WSL1 não tem suporte para interface gráfica, o 2 tem agora. Então, com o 2 fica bem mais legal, porque você consegue até editar o seu código nos editores mais de IDE, de interface, né? Fica bem mais legal a sua experiência. Saiu em março desse ano, né? Então, é bem novo, mas é bem legal. E aí, né, o WSL, então, vocês viram, super simples de usar, eu recomendo bastante, ajuda muito. E tem o Docker, né? A ideia do Docker é bem parecida com o WSL, só que ele é muito mais genérico. Então você tem o sistema operacional rodando em cima aí do seu hardware, aí vai ter a engine, né, o motor do Docker rodando, e aí vocês colocam, vai ter as bibliotecas específicas de qualquer que seja o sistema operacional que você quiser com o seu Docker e o seu aplicativo, né? Então, o legal do Docker é que você pega qualquer sistema operacional, até coisa de mobile, ARM, as coisas de Android que vocês quiserem, e vocês conseguem montar um pacotinho nele no Docker e que ele vai emular aquele sistema operacional, né? Ele vai rodar aquele sistema operacional em cima do seu próprio Windows aqui e executar o seu programa, né? Então, para as empresas que fazem builds, né, que fazem deploy, que colocam o programa delas em vários sistemas operacionais diferentes, dão suporte para vários sistemas operacionais, ele é muito usado hoje em dia, porque ele é bem fácil de usar. Eu não vou mostrar aqui por questão de tempo, para não ficar muito grande a aula, mas no Windows mesmo vocês conseguem usar tipo só instalando next, 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 e aí depois você escolhe qual sistema que você quer pelo Docker ali, janelinha mesmo, e simplesmente instala o que você precisa e roda lá. É bem simples mesmo. E tem muita coisa pronta da comunidade, então você pode baixar já os pacotes
mais simples, tudo pronto. Isso é muito útil para o mercado hoje em dia, né? Então, hoje é compatível até com Windows Home, no Linux também, vocês podem usar o Docker no Linux, né? E eu não recomendo muito a galera nova usar, porque ele é um pouco mais trabalhoso que o WSL de usar, mas ele é uma tendência legal para vocês ficarem antenados, né? Para quem gosta disso. Então, vou fazer um Olá Mundo, né? O famoso Hello World, só para a gente encerrar então de hoje. A gente vai fazer um programa super simples para mostrar como compilar um código em C e como é o C, né? Como é a linguagem C em si. Então, eu vou mostrar para vocês aqui no Online GDB como fazer isso. Então, primeiro aqui no Online, porque aí vocês nem estão com esse WSL instalado nem nada, vocês já podem programar aqui. A primeira coisa que a gente precisa fazer em C é declarar as bibliotecas que a gente quer usar. O que é isso? A gente vai ver com mais cuidado, mas basicamente a gente não vai reinventar a roda, né? O C, a linguagem C, tem muita coisa feita já por padrão, que quando você baixa um compilador de C, né, ele já vem um monte de funcionalidades para facilitar a nossa vida, para a gente não ter que fazer do zero e conversar com o sistema operacional e para falar como que eu vou pôr os dados na tela, né? Tipo, não é simples, você precisaria pegar os dados do seu processador e passar para o seu monitor para falar, olha, esses dados aqui que tem que colocar e tudo mais, e aí você tem que comunicar com um monte de peças específicas do seu computador, né? E com um monte de interfaces delas, que dá muito trabalho. E aí, com isso, a gente tem essas bibliotecas, né? Que são cada biblioteca tem um conjunto de funções, que são essas funcionalidades que a gente quer usar para facilitar a nossa vida. Então, esse comando aqui, né, o include, tem que ter uma hashtag antes, né, o jogo da velha aqui. O hashtag include vai falar para o seu compilador o seguinte, olha, quando você for compilar esse programa, adiciona também, inclua também, né, o include, esse arquivo aqui específico. E aí, entre o operador de diamantes, né, o menor maior, você coloca o nome do arquivo. Né, no caso, o nome da biblioteca. Os arquivos que terminam com .h são headers, né, que basicamente são as bibliotecas, né, o nome que a gente dá para os arquivos de biblioteca. No caso, eu estou pegando o stdio, que vem de Standard Input Output, né, que é a entrada e saída padrão. Por quê? Porque eu quero mostrar para vocês coisas escritas na tela. E eu quero pegar a entrada do usuário também. Eu preciso desse pacote, só dele por enquanto. A gente vai ver mais em outros exemplos nas próximas aulas. Beleza, eu peguei isso daqui, né? Então, primeiro de tudo, antes que eu esqueça, eu tô com um super zoom aqui, mas no Online GDB, ó, você escolhe a linguagem, né, que você quer compilar. Então eu estou selecionando o C, que é o que a gente está programando, tá? Só esse detalhe aqui. Todo programa em C é uma convenção, você precisa disso. Ele precisa ter uma função main, né, uma função principal. Então a gente coloca aqui main, né, e ela segue essa estrutura aqui. O que é essa estrutura aqui? Então, primeiro de tudo, né, esse parênteses aqui, dentro desse parênteses a gente pode passar argumentos para a nossa função. A gente vai ver isso com calma ao longo do curso, mas basicamente a gente pode passar variáveis, né, a gente pode passar valores, coisas para ela usar quando for executar. Por enquanto a gente passa vazio, né? Se alguém já viu alguma coisa de programação há um tempo atrás, precisava, há muito tempo atrás, você colocar alguns parâmetros específicos que a gente vai chegar a comentar mais pra frente. Não precisa mais, tá? Então vocês vão ver que isso aqui vai funcionar. Eu deixo vazio aqui, não precisa passar nada. E aí eu tenho que abrir e fechar chaves, né? Que isso está simbolizando o quê? Tudo que tiver dentro dessas chaves... Opa, tinha uma chave a mais, olha só. Tudo que tiver dentro dessas chaves é essa minha função, né? É essa função main. A partir do momento que terminar essa chave não pertence mais a essa função main, e aí é outra coisa, outro bloco de código, beleza? E aí a gente também tem, por convenção, né, vocês não precisam exatamente colocar esse int hoje em dia, mas é uma boa convenção, uma boa prática, colocar esse int aqui que é o quê? É o retorno da minha função. Então quando ela termina de executar, a função retorna alguma coisa. Ela pode ser void, que não retorna nada, é como a gente fala, olha, não retorna nada depois de executar. Porém, por padrão, a gente costuma retornar um valor, né, int vem de inteiro, só para falar tipo, olha, deu tudo certo. Então, esse retorno aqui a gente simboliza com isso. Ó. A gente escreve esse código aqui, return, retorne alguma coisa, e eu pus o valor 0.
Então eu chego para ele e falo assim, olha, quando terminar de executar o que a gente vai executar aqui, retorna 0 para quem chamou isso, geralmente sistema operacional, né? No caso da main específico, tá, galera? Retorna 0, que é o símbolo de tá tudo ok, tudo funcionou bem. E aí, muito importante, tem um ponto vírgula aqui. Ponto e vírgula é o símbolo de final de um comando em C. Então toda linha de código que vocês forem fazer de comando, né, de código em si, então perceba que eu não fiz aqui na função, aqui no include e tal, mas as linhas de código, vocês precisam colocar ponto vírgula, senão não vai compilar, ele vai dar erro, né? É super comum a gente errar isso no começo, mas tentem ficar atentos com ponto vírgula, tá? E o que eu quero fazer aqui? Eu quero imprimir uma mensagem na tela. Para isso tem uma função que chama printf, já coloco ponto vírgula para não esquecer. Essa função então basicamente é a função de print, né? De imprimir coisas, print. O que eu passo para ela? Você precisa pelo menos passar uma string, que a gente chama, que basicamente é uma sequência de letras, né? Uma frase, basicamente dita, que eu vou colocar aqui então pra gente, ó, olá mundo, né? Que é o famoso hello world. Então a string, a gente simboliza ela com aspas dupla, cercando por aspas dupla. Se eu não colocar assim, ele vai falar tipo, ah, isso daqui é um código, que eu não sei o que é, mas eu vou tentar procurar o que é esse código lá mundo aqui no meu compilador e tentar ver o que ele faz. Por isso que a gente precisa das aspas duplas, que é falar pro compilador, ou, isso não é um código não, tá? Isso aqui realmente é uma frase, tá? Isso é uma frase que eu estou passando para você, você só precisa interpretar isso como uma frase, belezinha? Aí eu simplesmente clico aqui, ó, no Run, ou aperto F9 no meu teclado, ele vai compilar o programa, e aí, ó, se vocês olharem aqui na saída, ele escreveu o meu Olá Mundo, né? Então, nosso primeiro programa em C está feito. Ele basicamente imprime uma mensagem na tela. Eu vou pegar ele e mostrar para vocês também como no Code Blocks a gente pode fazer. Então eu tenho ele aqui, eu vou copiar e colar ele em cima só para mostrar para vocês que é o mesmo programa. Aí no Code Blocks é a mesma coisa, né, que o Online GDB. Ele tem aqui essa engrenagemzinha, né, amarela, que é para construir, para compilar. Ele compilou, falou, olha, não teve erro nenhum, né, aqui embaixo, e eu posso executar ele. Quando eu executar, então, ele abre aqui o terminal do Windows e fala, olá, mundo. Né? Então, o processo retornou 0, o tempo de execução é de 0.036 segundos, pressione alguma tecla para continuar. Pronto. Então, não tem segredo, tá? Compilar isso no Code Blocks também. Desde que esteja configurado já o compilador, tudo certinho, é só isso. Então, nosso programa também funciona aqui. E aí, obviamente, eu vou mostrar para vocês como fazer então linha de comando. Essa é a pasta que está o código aqui do Code Blocks, né? Essa pasta aqui. Eu vou deletar todas as coisas que o Code Blocks gerou. Viu que ele gerou um ponto .o ali, eu não sei se vocês perceberam, né? Mas vou deixar só o código, né? O ponto .c. Então, os arquivos de código, galera, a gente sempre salva o código em C como um ponto .c. Tirando os headers, né, que a gente viu de ponto .h, mas isso é outra história. Os códigos simples aqui, tudo ponto .c. É para falar para o sistema operacional, olha, esse é um arquivo do tipo código C, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir o meu WSL para comandar em linha de código aqui, né? Compilar em código. Se eu apertar Shift e o botão direito do mouse, aparece a opção aqui, ó, Open Linux Shell Here, ou abrir o shell, né, de comando do Linux aqui. Se eu clicar aqui, ó, ele já abre direto a minha pasta. Se eu apertar aqui ls, ó, que é o comando para listar os arquivos, ele mostra, vou deixar aqui bem destacado, o hello world.c, que foi como eu chamei aquele programa no Code Blocks antes de salvar, né? E aí, como eu compilo? Eu tenho aqui nos slides, posso mostrar para vocês, né? Que a gente pode compilar aqui de dois jeitos, né? Cada sistema operacional tem um jeito. No Windows, né, seria GCC, que é chamar o compilador, né, o GCC, que eu falei antes. O -o quer dizer, olha, ignora, não mostra o meu .o, não precisa salvar ele, né? Mas eu, ao mesmo tempo, ele está falando para quando você usa o .o, você passa o arquivo executável logo depois dele. Então, no Windows, lembra que precisa ser um .exe. No Linux, não precisa do exe, né? Não é para ter terminação em exe, é só o nome do arquivo que eu quiser. E essa é a única diferença entre os dois. E logo depois do executável, em qualquer um dos dois casos, é o nome do arquivo .c que você quer compilar. No nosso caso é o helloworld.c, beleza? Então, vou chegar aqui, gcc,
-o, eu vou chamar de hello, só para ficar mais simples, e aí eu digito hello world.c. Se eu não lembrar o nome direito do arquivo, eu posso só começar a digitar ele, eu aperto o Tab e ele completa para mim, vocês viram? Só que ele completou várias vezes porque ele estava lerdo só. Então se eu apertar uma vez só, pronto. E eu aperto Enter, né? Ele compilou, como eu sei, eu vou dar um ls aqui no Linux, que é para listar os arquivos, lsglist, né? E eu vou ver que agora, ó, eu tenho um hello na minha pasta. Se eu quiser executar ele no Linux é ponto barra, essa barra aqui para cá. E o nome do arquivo, né, de novo, posso apertar Tab para ele autocompletar. Se eu rodar, ele desce Olá Mundo. E aí vocês percebam que ele não pulou uma linha, e aí ficou tudo grudado aqui. O printf ele tem vários comandos extras para facilitar a impressão, mas o que a gente vai usar agora é o /n. O /n quer dizer, depois que você fizer, quando você chegar nele, pula uma linha. Né? Ele está falando aí para o terminal, para quem estiver escrevendo, pular uma linha quando chegar no /n. N é um símbolo, né? Um atalho, um comando que quer dizer isso. O /n em si, você precisa dos dois juntos. Né? Se eu fizer isso, então, e salvar o arquivo, quando eu compilar de novo, eu compilei de novo, então se você apertar para cima no Linux, ele vai listando os comandos que você já usou, né? Ó, eu cheguei no hello de novo aqui. Se eu executar agora, ele pulou uma linha, beleza? E aí o que vocês perceberam, né? Eu não sei se vocês perceberam direitinho, mas com o meu Linux aqui, né, o meu WSL, eu estou acessando a pasta no meu Windows, que eu estou com o meu CodeBlocks aberto nela. Então, com o WSL, né, na versão antiga, que a gente não tinha ainda interface gráfica, para ter uma ideia legal, a gente pode usar o nosso CodeBlocks no Windows mesmo, a ideia que a gente quiser no Windows, para escrever o programa, e aí a gente pode compilar no Linux depois para testar ele. Né? Então isso é bem legal. Beleza, galera. Agora, a última coisinha então, vou mostrar como a gente lê alguma entrada, né? Só para a gente ficar mais familiarizado, e aí na próxima aula a gente vê os dados. Como eu faço isso, né? Então, eu venho aqui no meu programinha, aqui no CodeBlocks. Lembra do int, né, que eu estava especificando o tipo de retorno da main? Eu posso também especificar o tipo das minhas variáveis, né, é com o int. Então eu falo, olha, eu vou criar uma variável, né, que é uma variável? É um pedacinho de dado, um bloco de dado que vai armazenar um valor específico. Só que você precisa dizer para o compilador qual é o tipo de dado. Ele pode ser um inteiro, ele pode ser um caractere específico, né, uma letra, pode ser um número com fração, né, tipo o que a gente chama de ponto flutuante. Ele pode ser várias coisas. No caso, eu quero um inteiro, bem simples, que eu vou chamar aqui de número. Né? Então, depois do tipo de variável, a gente coloca o nome dela. Pode ser qualquer coisa, desde que não quebre algumas regras específicas, mas pode ter, por exemplo, underline, pode ter números, desde que não comece com número, pode ter letra maiúscula depois, tudo isso é válido. Mas eu vou deixar como número, para ficar bem limpinho e intuitivo. Agora, eu quero que o usuário digite alguma coisa no teclado e salve nessa variável. Então, a minha biblioteca stdio tem uma outra função similar ao printf, que é o scanf, que em vez de imprimir algo, né, a função que imprime algo é a função que lê algo. E para ela, o primeiro argumento, né, o primeiro parâmetro que eu passo, também é uma string, mas no caso, né, eu preciso passar uma máscara que a gente chama, que é um identificador para falar, olha, você vai ler um dado inteiro. Então o %d é que eu estou lendo um int. Né? A gente vai ver com mais calma nas próximas aulas isso. Vocês vão se acostumar com essa notação, fiquem tranquilos. Mas basicamente eu estou dizendo isso. Né? Ó, eu quero ler então inteiro usando um %d. Né? E aí eu preciso falar então qual inteiro, né? Tipo, onde eu vou salvar isso? Porque eu estou só falando para o computador, olha, você vai pegar um inteiro do teclado, mas onde eu armazeno? Então eu tenho que falar que a minha variável é um número. E aí tem um truquezinho aqui que, por enquanto, eu vou falar para vocês darem uma acreditada em mim, que a gente vai entrar com detalhe depois. Mas eu preciso passar o endereço que a gente simboliza com esse E comercial, né, o Shift 7, né, que eu estou falando assim, olha, na verdade eu quero onde está essa variável que eu criei, o endereço dela, onde eu estou guardando ela na memória. Eu preciso passar para o scanf, porque o scanf vai ler o que você digitar e colocar naquele endereço especificamente. Né? É um detalhe que a gente vai entender bem melhor quando a gente falar de passagem por referência das funções.
Mas por enquanto só acreditem que precisa desse e-comercial para ele funcionar, para ele salvar o dado que eu estou lendo do teclado, beleza? E aí com esse dado salvo, eu quero também imprimir ele no printf. Então eu vou usar o mesmo comando, né, a mesma máscara que a gente chama, esse atalhozinho %d. E de novo eu vou ter que passar então logo depois qual é o inteiro que a gente vai salvar, né? E aí com isso a gente vai imprimir então esse número. Ó. Então a ideia é imprimir um olá mundo seguido do número que a gente digitar e aí a exclamação e pula a linha. Como que isso funciona? Aqui no Windows, né? Eu vou pedir então para compilar e executar. Aí eu vou digitar um número aqui. Quando eu apertar Enter, ele, só dando aqui, ele imprimiu o número que eu digitei antes. Beleza? Funcionou. É isso. Relativamente simples, né? Tem toda essa ideia da máscara que pode confundir vocês no começo, mas não é muito complicado. Aí abrindo aqui no Linux eu vou compilar de novo, porque eu fiz a alteração, então eu preciso compilar de novo para gerar um novo executável, porque o executável antigo ele ainda tem o mesmo programa, então se eu executar ele, ó, é o mesmo olá mundo, não mudou. Mas se eu compilar de novo e executar, eu vou ter então, esperando para eu digitar o meu número, vou digitar 452 agora, e ele imprimir então olá mundo 452. Beleza, galera? Então, a gente já sabe então compilar e fazer um programa básico em C de vários jeitos diferentes, que era o nosso grande objetivo da aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, podem deixar no comentário do canal, né, que eu vou tentar responder para vocês. E a gente vai continuar na próxima aula, então, falando dos dados, né, de entrada e explicar um pouco mais como funciona a memória, né? De novo, se vocês tiverem qualquer coisa com a bibliografia, vai estar nos slides, algumas referências legais para vocês. E lembrando, então, que vai ficar lá no GitHub, no repositório, os slides e qualquer código de exemplo. Eu vou colocar esse Hello World de exemplo lá, mas é bem simplesinho, né? Já está no slide, tudo tranquilo, mas eu vou colocar lá só para facilitar a vida de vocês também, tá? Então é isso, galera. Até a próxima live nossa gravaçãozinha aqui. E deixa aí os comentários de vocês, like, o que vocês quiserem para ajudar. Belezinha? Até a próxima.